palavra, Senhor, que venha ser liberada da boca dele, venha ser as tuas palavras para os nossos corações. Abençoa nossas vidas, Senhor, abra nossos corações, unge os nossos ouvidos, para que toda palavra, boa semente, Senhor, que ser semeada, Senhor, venha cair em terreno fértil, meu Pai, no nosso coração, para que a palavra cumpra os seus propósitos em nós, Senhor. Assim nós oramos, meu Pai, apresentamos o teu ungido, meu Pai, em tuas mãos, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Glória a Deus. Só da igreja com o Pai Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória. Quero agradecer a Deus a oportunidade, ao pastor Alessandro, pastora Paula, pela oportunidade de estar nos concedendo trazer a palavra nessa noite, Confesso também quem foi pego desprevenido. Foi ontem, o pastor mandou mensagem perguntando se eu poderia estar trazendo a palavra, e eu confirmei com ele. Está sem grana e não quer empréstimo, faz. E ontem eu tinha um estudo preparado, que fala justamente sobre, que a gente devemos estar, apercebidos e não, ser pegos desprevenidos, porque muitos vão ser, pegos, desprotegidos, porque a hora e o dia, nós não sabemos em que hora e que o dia, que o Senhor Jesus ele vai voltar para buscar, a tua igreja, Então eu sou o presbítero Reis, minha esposa é missionária Elane, somos ali no Ministério Kadosh Elohim Bairro Paraíso, pastora Sônia, pastora Luciene, levita Jussara, somos ali daquele ministério no Bairro Paraíso, e o Senhor confirmou a palavra no meu coração nessa tarde. Confesso que eu nunca preguei essa palavra, mas pedi ao Senhor, direção dessa palavra para estar ministrando, no coração dos irmãos nessa noite. Amém? Você abrir as nossas Bíblias ali em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7 somente, para a glória de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como um noivo, uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, ó glória. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. E disse mais ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele
me será filho. Oh glória, vou repetir o versículo 6: e disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Glória a Deus. Poderia sentar dizendo glória a Deus. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que foi uma maior das revelações de Deus para o apóstolo João. Quem foi o apóstolo João? Na última noite de ceia, a Bíblia vai dizer que João, juntamente com os 12 discípulos, estava assentado na mesa juntamente com Jesus. E a Bíblia vai dizer que João, o apóstolo, ele vai reclinar a tua cabeça no peito do nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele tinha, aleluia, como João, aleluia, um dos discípulos mais preferidos de Jesus, a não ser, aleluia, um dos discípulos que Jesus, aleluia, mais amava entre os discípulos. Não que ele não amava os outros discípulos, mas Jesus, ele tinha uma intimidade para com João muito forte. Então a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele veio ali a se entregar na cruz do Calvário, e no terceiro dia ele vem a ressurgir, ressuscitar. A Bíblia vai dizer no livro de João, no capítulo 21, que Jesus Cristo, ele vai ter um encontro para com os discípulos, aleluia. E esta foi a terceira manifestação de Jesus Cristo depois que ele ressuscitou. Os discípulos, aleluia, havia pegado o barco, aleluia, embarcado para passar uma noite pescando, uma noite, aleluia, porque eles imaginaram que Jesus, aleluia, tinha morrido e não iriam ressuscitar. Eles pegam o barco, aleluia, e vai para o alto mar pescar. E a Bíblia vai dizer que naquela noite Pedro, Tiago e João, aleluia, o apóstolo, eles não pegaram nada de peixe naquela noite. E Jesus, ele vai ter com Pedro, Tiago e João pela manhã ali no mar de Tiberíades, dizendo: filho, vocês têm algo aí para, aleluia, comer? Eles vão responder: Senhor, não tem. Eles vão responder: não temos nada. Eles não reconhecem que era Jesus Cristo que estava ali chamando eles no mar de Tiberíades. A Bíblia vai dizer que, aleluia, Pedro não reconhece a voz de Jesus, mas a Bíblia vai dizer que João, ele vai reconhecer a voz, aleluia, do seu mestre, e dizer: Pedro, quem nos chama, aleluia, é o Senhor. Quem nos está chamando é Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro, aleluia, agora ele vai se cingir da tua túnica, porque Pedro estava no alto mar, aleluia, sem as suas vestes. E Pedro então, aleluia, veste as tuas vestes e mergulha, aleluia, nas águas, indo em direção até a Jesus, para ter um encontro para com Jesus, aleluia. A Bíblia vai dizer que João, aleluia, João agora ele vai receber uma revelação, aleluia, de Deus, aleluia, que vai ver, aleluia, um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra, aleluia, havia havido passado, aleluia. A Bíblia diz que Deus, ele revela a João muitas coisas, aleluia. E João, ali na ilha de Patmos, ele vai ouvir uma voz, aleluia, como de trombeta por trás dele. E quando João, ele vira para ver quem era, aleluia, a voz, João, ele vai ver o Senhor Jesus, ele glorificado, aleluia.
a Bíblia vai dizer que João contempla, aleluia, a Jesus, aleluia, cabelos brancos como a neve, olhos, aleluia, como chama de fogo, aleluia, as vestes resplandecentes. Então João agora, ele ouve a voz do Senhor. Quando, aleluia, Deus, ele me levava nesse texto de Apocalipse, dizendo, aleluia, que, aleluia, há um rio, aleluia, e quem tem sede, Jesus, ele vai dar de graça, aleluia, da fonte da água da vida. O Senhor me levava no livro de Ezequiel, aleluia, no capítulo 47, aleluia, Ezequiel, ele é profeta em um tempo, aleluia, de exílio babilônico, aleluia, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele exilou o povo, aleluia, de Jerusalém, porque o povo havia virado as costas para com Deus, o povo não queria buscar a Deus, o povo não queria, aleluia, adorar a Deus. Então Deus, aleluia, permite Nabucodonosor entrar em Jerusalém, sitiar a Jerusalém e levar o povo para o cativeiro babilônico, a qual durou 70 anos. E nesse exílio babilônico, a Bíblia vai dizer que o profeta, aleluia, Ezequiel, juntamente com o profeta Daniel, juntamente com o profeta, aleluia, Jeremias, eles estão sendo levados para a Babilônia. É no momento crítico, é no momento, aleluia, de dor, é no momento, aleluia, de aflição, que Deus, ele está levantando, aleluia, um profeta, aleluia, em meio, aleluia, ao exílio babilônico. Deus, ele está levantando Ezequiel, aleluia, para profetizar a respeito, aleluia, do Senhor Jesus, a respeito para que aquele povo viesse a se converter dos seus maus caminhos. E no capítulo 45, 47, a Bíblia vai dizer, depois disso, a Bíblia diz que Ezequiel, ele vai receber uma revelação do Senhor. Depois disso, aleluia, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, aleluia, do lado direito da casa do sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olhava para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito, e saiu, aleluia, aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. A Bíblia diz que quando Ezequiel recebe essa revelação, este homem, aleluia, está com um cordel de medir na mão, e esse homem vai medir 1000 côvados, que tem uma correspondência de 500 metros, aleluia. Esse homem que está agora, aleluia, levando Ezequiel para, aleluia, as águas profundas, ele vai medir uma medida, aleluia, de 1000 côvados, que corresponde a 500 metros. E quando, aleluia, esse homem mede, aleluia, essa medida, ele volta, ele traz Ezequiel, aleluia, e quando Ezequiel entra nas águas, as águas batem no tornozelo, aleluia, do profeta Ezequiel, aleluia. E a Bíblia vai dizer que esse homem, com um cordel de medir, aleluia, ele vai medir mais 1000 côvados, aleluia, e trazer Ezequiel, aleluia, mais a fundo as águas. E agora as águas estão batendo, aleluia, aleluia, aos joelhos de Ezequiel, aleluia. Esse homem com o cordel de medir, aleluia, ele agora vai medir mais 1000 côvados, aleluia, para Ezequiel entrar, aleluia, naquelas águas profundas. E agora, aleluia,
ele já mediu mais, aleluia, 500 metros, e a água agora está sobre os seus lombos. E a Bíblia vai dizer que esse homem com cordel de medir, ele volta para Ezequiel, e ele vai medir agora mais 1000 côvados, aleluia, que corresponde a 500 metros. Ezequiel agora está, aleluia, nas águas, aleluia, e as águas agora vai, aleluia, se transpassar por Ezequiel a ponto, aleluia, de Ezequiel agora, aleluia, só conseguir passar, aleluia, se fosse nadando, aleluia, até o outro lado, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel, aleluia, é levado por aquele homem de volta às margens do rio, aleluia, e Ezequiel vai contemplar que aquelas águas a qual o homem estava levando Ezequiel eram umas águas, aleluia, que purificavam, eram umas águas, aleluia, que curavam, eram umas águas, aleluia, que limpavam, eram umas águas limpas, aleluia, como o rio, aleluia, da vida. Aleluia, essas águas, aleluia, a qual o homem, aleluia, com cordel de medir, aleluia, estava levando Ezequiel. Ele quer nos levar, aleluia, para que nós venhamos ter um profundo, aleluia, como o Senhor, para que nós venhamos entrar, aleluia, mais a fundo na intimidade para com o Senhor, aleluia, para que nós venhamos, aleluia, adorar o Senhor, buscar ao Senhor com toda a nossa força, aleluia, no profundo, aleluia, que Deus ele quer, aleluia, nos levar. Então Deus ele quer, aleluia, ter um profundo para com o teu povo, aleluia, mas o povo, aleluia, ele está se contentando somente com águas no tornozelo. O povo, aleluia, está se contentando somente com águas no joelho. O povo somente está se contentando com águas, aleluia, nos lombos. Aleluia, mas o povo, aleluia, não quer mergulhar, aleluia, por completo. O povo, aleluia, não quer se dar para o Senhor, aleluia, por completo. Aleluia, o povo, aleluia, não quer adorar o Senhor, aleluia, por completo. E o Senhor levanta, aleluia, o profeta Ezequiel, aleluia, para pregar a palavra e dizer para aquele povo, aleluia, que quer, aleluia, Ezequiel queria, Deus queria, aleluia, que o povo mergulhasse nas águas, aleluia, mais profundas. Aleluia, Deus ele quer que nós venhamos mergulhar, aleluia, no profundo com Ele, aleluia, porque é tempo de buscar ao Senhor, aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer: buscai ao Senhor enquanto é tempo, aleluia, e muitas das vezes, aleluia, nós temos que buscar ao Senhor, aleluia, cansado. Muitas das vezes nós temos que buscar ao Senhor, aleluia, vendo, aleluia, coisas aí fora, que só Deus, aleluia, que para nos sustentar de pé, aleluia, mas Deus ele está, aleluia, nos sustentando de pé, aleluia, porque enquanto nós vamos, aleluia, a palavra do Senhor diz: prega a palavra em tempo e fora do tempo, aleluia, não deixe de pregar a palavra, porque enquanto você está pregando a palavra, alguém está sendo curado, alguém está sendo liberto, alguém está sendo transformado. Então Deus ele quer que nós venhamos mergulhar mais, se aprofundar mais, buscar mais, aleluia. Quem tem sede, aleluia, venha e aleluia, beba a água da vida. Deus ele quer nos dar a água da vida, aleluia. Deus ele quer que nós venhamos, aleluia, transbordar na presença dele. Aleluia, Deus ele quer que nós venhamos ser, aleluia, uma candeia acesa, aleluia, não uma candeia apagada. Aleluia, Deus ele quer que os teus servos, aleluia, aonde chegue, seja como uma candeia. Aleluia, porque Jesus certa vez, ele deu uma parábola, aleluia, da candeia. Aleluia, que a candeia, aleluia, ela tem que estar, aleluia, no velador, no lugar alto, para que todos que entrem na casa vejam a luz, aleluia, do Senhor. Aleluia, ele disse que nós somos luz, aleluia, nessa terra.
aleluia, Ele quer que nós venhamos, aleluia, transmitir essa luz, aleluia, para várias nações, vários povos, pessoas que estão agora vivendo na escuridão, pessoas que estão agora vivendo no exílio, pessoas que estão agora, aleluia, vivendo na dor, no sofrimento, aleluia. Jesus disse, aleluia, que quando Ele voltar, aleluia, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais escuridão, aleluia. Mas as pessoas no dia de hoje, muitas vezes não têm dado ouvido à voz do Senhor, e o Senhor tem dito, aleluia, na palavra dele, usado profetas para falar que é tempo de buscar, aleluia, a luz do Senhor, aleluia. Muitos estão preocupados, aleluia, com as coisas aí do mundo, com as coisas aí da terra, e o Senhor, aleluia, quer nos salvar, o Senhor, Ele quer nos libertar, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, no capítulo 22 de Apocalipse, aleluia, no seu versículo 8, que João, ele vai dizer, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando, aleluia, vi e ouvi, eu prostrei-me, aleluia, ante os pés do anjo, que me mostrou, aleluia, as coisas, aleluia, para adorá-lo. Então Deus, Ele tem mostrado muitas coisas, aleluia, para os teus servos, aleluia, para que os teus servos venham adorar a Ele, para que os teus servos venham buscar a Ele mais, aleluia, venham mergulhar mais na presença do Senhor, aleluia, venham buscar mais, aleluia, ao Senhor, aleluia. A Bíblia vai dizer em João capítulo 5, aleluia, que Jesus, Ele está subindo para Jerusalém. Aleluia, havia uma festa em Jerusalém, aleluia. Jesus, Ele está subindo com seus discípulos para Jerusalém. Jesus, Ele está subindo com os seus discípulos para Jerusalém, aleluia. Jesus, aleluia, Ele vai mudar a rota por causa de um homem. Jesus, Ele vai mudar a rota por causa de uma pessoa, aleluia, que está há 38 anos, aleluia, sofrendo, aleluia, 38 anos, aleluia, na escuridão, 38 anos, aleluia, padecendo por causa de uma paralisia, aleluia. Jesus agora está subindo para Jerusalém, aleluia. Os discípulos pensam que Jesus, aleluia, Ele vai em direção à festa, mas Jesus, Ele dá uma meia volta e entra no tanque de Betesda, aleluia. Tanque de Betesda, aleluia, significa casa da misericórdia, aleluia. Jesus, Ele muda a rota por causa de uma pessoa, Ele entra no tanque de Betesda. A Bíblia vai dizer que o lugar tinha muitos cegos, aleluia, tinha paralítico, tinha manco, aleluia, esperando o movimento da água, aleluia, porque de vez em quando, aleluia, de tempo em tempo, descia um anjo na água, agitava a água, e o primeiro que descia naquela água era curado de qualquer enfermidade que ele tinha no corpo. E a Bíblia vai dizer que havia um homem ali acamado, um homem ali, aleluia, doente, aleluia, esperando o movimento da água, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo de tempo em tempo descia, aleluia, agitava a água, aleluia, o primeiro que descia era curado, aleluia. Muitos foram curados, aleluia, porque o anjo descia de tempo em tempo, a pessoa se lançava naquela água, aleluia, a pessoa era curada, a pessoa era curada, aleluia. Cegos começavam a enxergar, mudos começaram a falar, aleluia. O anjo agitava a água, aleluia. Os paralíticos, aleluia, que pulavam na água, aleluia, eram curados. Mas havia um homem ali, aleluia, ali naquele tanque de Betesda, aleluia, que havia 38 anos, aleluia, e ele dizia consigo mesmo, aleluia, não tem ninguém quando o anjo, aleluia, agita a água, aleluia, me lance na água, aleluia. Muitas das vezes nós esperamos por alguém, aleluia, nos levar até a água, aleluia. Muitas das vezes nós esperamos, aleluia, alguém, aleluia, agitar a água, nos levar até a água, mas Jesus, aleluia, não quer que você fique esperando, aleluia, no movimento da água, aleluia. Jesus,
aleluia, que você se lança, aleluia, nas profundezas da água, aleluia, na água da vida, que o Senhor, você venha buscar mais, aleluia. Então o anjo, aleluia, agitava a água. O primeiro que descia naquela água, ele era curado. Passou-se 10 anos, passou-se 20 anos, passou-se 30 anos. Agora aquele homem está com 38 anos, à beira do tanque, esperando o movimento da água, aleluia, esperando que alguém, aleluia, lançasse ele naquela água, aleluia, e ninguém, aleluia, ajudava aquele homem a mergulhar na água, aleluia, mas, aleluia, Jesus, ele está subindo para Jerusalém, aleluia, talvez aquele homem, aleluia, está clamando, dizendo, aleluia, tomara que o Senhor passasse aqui no tanque, tomara que o Senhor entrasse aqui no tanque, aleluia, porque eu receberia, aleluia, não é do movimento da água, aleluia, eu receberia, não é do anjo, aleluia, que agita a água, mas eu receberia, aleluia, de Jesus que entraria no tanque, aleluia, para me levantar dessa situação, aleluia. Muitas das vezes nós esperamos, aleluia, por movimento. Se tiver movimento, aleluia, nós pula, nós roda, aleluia, nós recebe. Mas hoje aqui a palavra é diferente, aleluia, não é movimento que vai te curar, é Jesus que vai entrar no tanque para te levantar, é Jesus que vai, aleluia, te ajudar, aleluia, a mergulhar nessa água, aleluia, para você ser curado, para você ser renovado, aleluia, para você ser liberto. Jesus, ele está subindo para Jerusalém, aleluia, ele entra no tanque, aquele homem, aleluia, no cantinho, e Jesus, aleluia, vai perceber aquele homem no canto, aleluia, Jesus, ele vai chegar até aquele homem e fazer uma pergunta para aquele homem, aleluia, o que queres que eu te faça? Jesus, ele nos faz uma pergunta aqui nessa noite, aleluia, o que queres que eu te faça? O que você vem buscar nessa noite, aleluia, é cura, é libertação, é transformação, é mais intimidade para com Cristo. O que você vem buscar, aleluia, da paz do Senhor, aleluia, nessa noite, aleluia. O que você vai buscar da paz do Senhor, aleluia, nesse dia de hoje. Jesus, ele faz uma pergunta para aquele homem, e a resposta daquele homem não tem ninguém que quando o anjo desce, agita a água, aleluia, e me coloque dentro do tanque, aleluia, não tem ninguém, aleluia, que quando o anjo desce, aleluia, me coloca para ser curado. E Jesus agora vai fazer essa pergunta, e quando ele responde, não tem ninguém, Jesus, ele diz, queres ser curado? Jesus, ele vai tomar a mão, aleluia, daquele homem, aleluia, vai levantar aquele homem, aleluia, vai levar aquele homem em direção, aleluia, a andar, aleluia. Jesus não quer que nós venhamos ficar parados, Jesus, ele quer que nós venhamos dar passos rumo, aleluia, ao mergulho, aleluia, rumo à libertação. Jesus, ele está, aleluia, nos levantando nessa noite e dizendo, aleluia, eu te levanto hoje, aleluia, te dou um novo rumo, aleluia, você vai andar, toma a tua cama, toma o teu leito, aleluia, porque o milagre chega na tua casa, o milagre chega na tua vida. Então, aleluia, o que Deus, ele queria de Ezequiel, aleluia, queria Ezequiel, ele viesse, aleluia, a nadar. Ezequiel, ele, aleluia, que Deus, ele queria que Ezequiel, ele queria, aleluia, que Ezequiel, ele viesse, aleluia, muitos momentos, aleluia, ele estaria sozinho, aleluia, não estaria sozinho, estaria com Jesus, aleluia, mas Deus queria que Ezequiel, aleluia, entrasse aleluia, numa profundidade, aleluia, de intimidade para com o Senhor, aleluia, numa profundidade de intimidade para com o Senhor, aleluia, nessa noite, aleluia, o Senhor quer que nós venhamos, aleluia, ter mais intimidade para com Ele, aleluia, mais intimidade para com Cristo nessa noite, até que o Senhor, aleluia, me levou nessa palavra,
E eu agradeço em nome de Jesus essa oportunidade.